Bom, pessoal, dando sequência ao vídeo anterior, tá? Eu quero mostrar o que mais a gente pode fazer com esse conjunto de dados e o que é legal é que assim, já está organizadinho, tá? A galera que organizou já fez do jeito que eu gostaria para já rodar esses dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dados, que são dados aqui coletados da macrofauna, né? Macrofauna do solo. Se eu tiver errado, me corrijam aí, é porque eu não trabalho com isso. Aqui são transectos que o pessoal plotou em campo, as distâncias a partir da borda florestal, então zero aqui, foram coletados animais aí no solo fora da floresta, 20 metros, então o pessoal entrou 20 metros dentro da floresta e coletou 40 metros e assim por diante. E aqui o que é interessante, dessa forma aqui, a gente vai usar cada coleta, tá? Que são coletas, né? A gente vai usar como amostras primeiro e depois eu vou usar as médias, tá? Para a gente fazer aí, para comparar as diferentes, ou a soma, né? As diferentes distâncias. Então eu vou fazer dos dois jeitos. Quais análises eu vou rodar? Pessoal, primeiro eu vou selecionar os dados, tá? Eu vou copiar esses dados. Eu vou abrir o PAST. Eu estava trabalhando com a planilha de índice de diversidade de Shannon, tá? Agora eu vou fechar ela aqui, vou abrir um novo, tá? Vou clicar em rows e colunas. Antes do A, antes da primeira coluna em cima da primeira linha, eu colo, tá? E aqui tem um detalhe. Distância para a gente, pessoal, ela é uma variável de grupo. Por que grupo? Porque ali eu tenho grupos de 0 metro, 20 metros, 40 metros e assim por diante, tá? E esses daqui vão funcionar como amostras. E aí eu clico aqui. Tá vendo que vai aparecer um Gzinho? Então vai ser a variável de grupo. Aqui, pessoal, tá repetido, tá? Se vocês olharem o meu vídeo anterior, o que eu fiz? Eu só transformei aqui em variável categórica. Então vou clicar aqui nas distâncias e vou remover na primeira distância, tá? E vou deixar só a variável de grupo. Wagner, por que você fez essa variável de grupo? Pelo seguinte, agora eu vou selecionar a variável de grupo, vou clicar em editar e vou clicar aqui, ó, All Color Symbols. Por quê? Porque eu vou colocar zero, eu vou colocar uma cor, vou colocar red aqui, ó, vamos colocar vermelho. Red. 20 metros eu vou colocar verdinho, vai. Já está dentro da mata, né? 40 metros eu vou colocar um outro verde. Talvez não fique tão bom, tá? Vamos colocar aqui 60 metros um forest green, né? Um verde mais dentro florestal. E mais dentro da floresta eu vou colocar um azul aqui para ficar meio diferente. Eu tô com medo de ficar parecido com esse aqui, ó. Vou colocar um outro azul, tá? Esse aqui, pronto. E eu posso mudar os símbolos também, tá? Então aqui fora da mata eu vou colocar X, às vezes, né? Fica legal. Dentro da mata de 20 metros eu vou colocar cores diferentes, tá? Cores diferentes aqui. Para vocês verem como que fica. Vou clicar em Close. Tá vendo que ele mudou aqui os símbolos, tá? Esses símbolos vão ser legais para a gente rodar os dados. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar em Multivariate, Clustering, Clássico. Vou usar o cluster clássico mesmo, que eu quero só mostrar para vocês o que a gente consegue fazer com esses dados, tá? Vou clicar em Cluster Clássico. Como aqui eu tenho dados de abundância, tá? Eu posso usar o índice de similaridade de Bray-Curtis. Wagner, explica esse índice. É um índice para abundância, tá? Tem vídeo no canal onde eu explico melhor, mais detalhado, tá? Não gostei do jeito que ele fez aqui. Ele colocou 1, 2, 3, né? Aqui eu queria que aparecesse 0 metros, 20 metros e assim por diante. Não gostei do jeito que ficou. O que eu vou fazer? Para mim não perder meu trabalho, eu vou clicar e clicar. Ó, eu só vou clicar aqui e clicar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nas distâncias, ó, copiar e eu vou colar aqui dentro, ó. Aqui no lugar de transectos. Porque ao invés de aparecer transecto 1, 2, eu quero que apareça as distâncias, tá? Colei aqui. Fazendo isso eu não perco, né, a minha edição. Eu não perco a minha edição. Agora eu vou rodar de novo. Multivariate, Clustering, Classical. Aqui eu vou colocar Bray-Curtis, que é o índice adequado para esse tipo de dados. Aqui dá para editar, tá? Tem um vídeo que eu ensino a editar, tá bom?
Mas aqui dá para você colocar, por exemplo, né? Ah, eu quero colocar times 12, né? Ah, eu quero colocar times alguma coisa. Vamos colocar times aqui de uma vez, ó. Vou colocar times 16 para ficar fácil de vocês visualizarem. Eu acho que fica bom. Acho que fica fácil de vocês lerem aqui. Similaridade eu vou colocar aqui, ó. Breakers, tá? Note que eu cliquei aqui, ó, no Y, né? Breakers. Vou dar um OK. Quanto mais próximo a 1, mais semelhante, tá? É um breakers ao contrário aqui. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Teve uma amostra, tá, no 0 metros que ficou bem discrepante em relação às demais. E formou dois grupos aqui, né? Um onde tinha a amostra de 0 metros, uma de 20 metros, uma de 40 metros, né? E o restante aqui, né? Um outro grupo aqui, tá? Não dá para perceber muita coisa, né? Mas como a gente já tem um costume, a gente consegue perceber que aqui tem mais parcelas, né? 20, 40, 80 e 60 metros. E aqui estão as duas parcelas, né? As duas amostras no 0 metros e uma de cada uma, tá? Talvez seja o mesmo transecto aqui. Mas enfim, eu vou copiar isso aqui. Vou colar. Eu gosto de colar os resultados em outras planilhas, tá? Aqui eu já tenho a planilha de resultados que eu tinha feito anteriormente, tá? Vou colar aqui e vou deixar assim. Wagner, por que saiu desse jeito? Tá difícil de interpretar, né? Pessoal, poucas amostras, e nem isso, tá? Eu joguei os dados todos do jeito que estavam, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em diversidade, não, em multivariate, testes, e eu vou clicar aqui Simper. O que o Simper vai fazer? Ele vai visualizar quais, no caso não são espécies, né? São grupos de animais aqui. Que foram os mais comuns, tá? Então eu cliquei Simper e aí ele compara, ó, 0 com 20 metros, breakers, vou clicar aqui em recomputar só para vocês verem. E aí o que acontece? Ele vai mostrar para a gente quais são os grupos que mais apareceram em cada um. Então aqui, nesse caso, né, o que ele está demonstrando? Hymenoptera foi um grupo que ele apareceu muito no 0 metros e também apareceu no 20 metros, mas bem menos, né? 5 vezes menos aqui, pelo menos, né? Quase 6 vezes menos. Isóptera apareceu mais nos 20 metros, tá vendo que tem um valor muito maior aqui do que nos 0 metros. E ele vai comparando cada um, ó, mostrando espécies que são indicadoras, tá? O que é essa porcentagem da contribuição? O tanto que cada grupo aqui contribuiu para a análise, tá? Para essa análise aqui que o pessoal chama de Simper. Baseado nisso, pessoal, você consegue ter uma noção de quais espécies ou grupos de animais aqui, no caso, né, fizeram com que esses dois grupos de 0 e 20 metros fossem diferentes. Então, nesse caso aqui, Hymenoptera, onde ele tem uma contribuição muito maior para os 0 metros, Isóptera, uma contribuição muito maior para 20 metros. Tá vendo que Quilópoda deu praticamente igual para os dois, então não foi uma contribuição grande. Aranai também não teve uma contribuição grande. Hymenoptera apareceu só nos 0 metros. Então, olhando essa tabelinha, dá para a gente ter essa noção. O que é essa porcentagem de contribuição? É o tanto que cada grupo contribuiu para a análise. Alguns artigos que eu estava lendo, pessoal, às vezes eles vão aqui e vão até o 90%, tá? Então, assim, quais são as espécies que contribuíram para 90% da diferença de similaridade entre o 0 e 20, tá? Então, você olharia aqui e pararia aqui, tá? Na larva de Diptera, por exemplo, onde teve uma contribuição, né? Ela apareceu no 0 metros, mas não apareceu dentro da floresta no 20 metros. E aí, você teria que vir aqui e fazer a mesma coisa para o 0,40, olhando as espécies principais, 0,60 e assim por diante. Eu acho que vale muito a pena, tá, ter essa noção de que essa análise existe, que dá para fazer isso. Você copia e cola os resultados aqui, tá? Aí é uma questão de organização. Eu não vou fazer para todos, não. Por que eu não vou fazer para todos? Porque a ideia é mostrar o que dá para ser feito com esses dados, tá? Eu vou clicar de novo em multivariate, testes, e eu vou clicar em Indicator Species. Isso aqui é muito importante, tá? Tem vídeo no canal que eu só falo de Indicator Species aqui, uns 3 vídeos. Eu vou clicar em Indicator Species. Range Check Error. Eu não sei o que aconteceu. Qual foi o erro? Deixa eu fazer um teste aqui.
Por exemplo, ortóptera parece que não apareceu em nenhum. Às vezes tinha aparecido e o pessoal tirou por algum motivo, tá? Eu não sei. Vamos tirar ele, ó. Vamos tirar. Eu acho que é o único que tem zeros, né? Que está completamente zero. Não, né? Não. É sim. Vamos tentar rodar a análise de novo, porque às vezes é por causa desse zero. Software estatístico tem isso, viu, pessoal? Achei que era pela quantidade, mas é por causa de zero. O que o Indival faz? Ele dá uma porcentagem de contribuição de cada grupo, tá? De cada grupo aqui nas parcelas. Então o 0, 20, ó, tá vendo que o Isóptera não apareceu no 20 metros, Hymenoptera apareceu com 64% de contribuição, tá? No 0 metros. Então Hymenoptera, né, um grupo bem mais de fora de floresta, pelo menos em quantidade. Quilópoda não apareceu nos 60 metros e assim por diante, tá? Isso daqui é particularmente interessante. E aqui, pessoal, se você clica em Indival e coloca Perral, tá? Ele vai dar valores de probabilidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, não houve diferença significativa, né? Mesmo tendo maior quantidade de isóptera, deixa eu olhar aqui de novo, do 20 metros até o 80 e quase não ter na borda, não houve diferença significativa porque a gente tem 3 amostras, né? Temos somente 3 amostras aí em cada diferença de parcela. Mas se algum aqui ficar menor do que 0,02, como foi, por exemplo, Hemiptera, tá? Hemiptera no 40 metros, ele deu diferente em relação aos demais. Vamos olhar aqui, ó. Porque deu muito mais Hemiptera nos 40 metros. Então alguma coisa aconteceu ali onde tem mais Hemiptera, tá? E aqui nos outros não deu, tá? Então, assim, esse valor de probabilidade vai mostrar quais espécies ou quais grupos, nesse caso aqui, apareceram mais em determinadas situações, tá? Também existe o Bonferroni, eu não vou mostrar o Bonferroni aqui, tem vídeo no canal mostrando só sobre ele. Tem vídeo no canal explicando sobre especificidade e fidelidade também, não vou perder tempo aqui. O mais importante era mostrar o Indival, que dá pra gente rodar, e o Perral, tá? O que mais que dá para fazer com esses dados, tá? Já organizados dessa forma? Você pode clicar em Multivariate Similarity Distances Index, coloca lá o Braykerts, tá? Eu estou usando Braykerts como exemplo. E aí ele vai dar valores de similaridade. Então, por exemplo, 0 metros, o primeiro transect com 0 metros, com a primeira parcela, né, a primeira amostra com 0 metros, com a segunda amostra. Essa é a similaridade. Com a terceira, essa é a similaridade. A primeira de 0 metros com a primeira de 20 metros, essa é a similaridade, né? Os valores variam de 0 até 1, tá? Quanto maior, maior a similaridade, ok? Então daria para você copiar isso daqui, colar lá e usar isso para explicar o dendrograma, porque esses valores são os que são usados no dendrograma, por isso que tem que ter o mesmo índice de similaridade, tá? O que mais que dá para ser feito aqui? Multivariate, ordenação, e você pode escolher alguma ordenação, tá? A ordenação que está na moda aí, né, é o NMDS. Vamos clicar em NMDS, Braykerts. E aí ele vai ordenar as parcelas, ó. Tá? Dá para colocar aqui os valores, né? Ele vai ordenar as parcelas por distâncias. Então, assim, dá para perceber que tem alguma variação, mas ela não é tão concreta assim. Eu não vou ficar explicando a análise, tá? Tem vídeo no canal onde eu explico a análise, tudo bonitinho, o que é o valor de estresse e tal. E beleza, Wagner, então dá para fazer muita coisa com isso aí, dá para fazer coisa demais, tá? Dá para fazer rarefação, dá para fazer outras análises aqui, tá? Cálculo de diversidade beta, comparação de diversidade beta, usando índices diferentes, tá? Isso aqui dá para fazer coisas demais. Mas, contudo, no entanto, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Lembra a planilha do vídeo anterior, onde a gente já tinha dados aí de somatório dentro das parcelas? A gente poderia usar a média aqui também, tá? Então eu tenho a soma de isóptero no 0,20, no 0 metros, no 20 metros, 40 metros. Talvez o mais correto seria usar a média aqui no caso, mas eu quero só exemplificar para vocês. Você pode copiar os dados, colar. Wagner, como que faz para chegar dessa maneira aqui, né? Ou seja, sair dessa planilha e chegar nessa planilha aqui. Olha o vídeo anterior, tá? Dá uma olhada no vídeo anterior que tá lá. Vou copiar, vou colar aqui. Esqueci de salvar a planilha, né? Mas não tem problema não, depois eu faço de novo, é rapidinho.
E aí o que vai acontecer? Agora ele vai ter o 0, 20, 40, 60 metros aqui. E você pode rodar as mesmas análises que eu rodei. Só que agora já estão com os dados agrupados, tá? Então se eu fizer um cluster usando breakers, né, e computando, o que vai acontecer? Olha o que ele fez, pessoal. Mostra que o 0 metros realmente é bem diferente, tá? Em termos de composição de grupos de organismos, em relação ao 20, 80, 40, 60 metros. Tá? Então ele deu fora aqui no dendrograma. Se você não sabe ler dendrogramas, basta olhar lá o meu vídeo, nos vários vídeos de dendrograma de similaridade. Então assim, deu diferença, tá vendo? Então no 0 metros tem diferença. Eu vou copiar isso aqui, vou colar para cá. Agora eu vou abrir uma nova planilha, tá? Vou colocar aqui, ó, resultados, agrupados, tá? Porque aí eu sei que eu fiz o agrupamento, né? Eu agrupei as parcelas, tá? Aqui, pessoal, o que seria interessante? Você fazer um simper, ó. Porque no simper você compara o grupo 1, que é esse grupo de... Opa, aqui eu fiz errado, né? O grupo 1 é o 0, o grupo 2 aqui, ó. A gente vai fazendo as coisas meio rápido, né? O grupo 2 é o dentro da floresta, tá? E aí a gente poderia fazer aqui um simper. E aí ele vai mostrar, né, os organismos vivos, né, que compõem mais o grupo 1 e o grupo 2, usando as médias, tá? Então nesse caso aqui tem mais Hymenoptera no 0, que é o grupo 1. Tem muito mais Isóptera no grupo 2. Aranae apareceu nos 2. Blato, não sei o que aqui, apareceu, sei lá, né? Deixa eu olhar ali. É legal quando a gente não é da área, tá? Porque a gente passa vergonha, né? Blatódia. Esse aqui é o que? Barata? O que é? Não lembro mais, tá? A gente deixa de estudar e acaba não lembrando mais. Então, assim, dá pra gente ver, né, os grupos de espécies. Lembra que eu falei do 20, do 90%, tá? Então, os dois grupos principais aí para essa separação seria Isóptera e Hymenoptera, tá? Hymenoptera mais no 0 e Isóptera no 60, tá? Então é uma análise que dá para fazer, tá? Mesmo o indicator species ele não rodando, é uma análise que dá para fazer. Daria para fazer o anozinho se a gente tivesse mais grupos, tá? Com mais parcelas e assim por diante. Mas notem que dá para fazer muita coisa, né? Com esse conjunto de dados, né? Daria até para fazer uma ordenação. Vou fazer um NMDS aqui, né? Vamos fazer um NMDS, já que aquela hora com todas as parcelas eu fiz um NMDS, ó. Olha aqui o que acontece, ó. Olha aqui o que acontece. Ele mostra que o grupo 1, tá, que é o 0 metros, ele fica realmente bem distante do grupo 2, principalmente aí o 20, 40 e o 80, tá? Essa não é a melhor análise aqui para o que eu quero demonstrar, tá? Existe uma outra análise que eu acho melhor aqui para demonstrar, que é o DCA. Então no DCA aí tanto faz a similaridade, né? Mas aqui no DCA ele mostra, né, os grupos de espécies, né? E aí ele mostrou aqui que Hymenoptera realmente ficou para cá. Teve uma outra aqui que ele sumiu, ó. Um soma deu alguma coisa. E Wagner, agora o que faz? Calma, gente. É fácil resolver, tá? Você vai lá na sua planilha que você usou, seleciona o soma D, que ele vai aparecer toda hora, ou média D, se no seu caso apareceu média. Escreve aqui, ó, soma espaço D, espaço, substituir por nada, ok? E aí ele já faz, ó, fez a substituição. Aí eu só vou copiar aqui, vou colar aqui no cabeçalho, ó. E vou rodar a análise de novo, não tem problema não, vou rodar um DCA aqui, beleza. Não vou ficar explicando DCA, mas basicamente, baseado nas espécies, ele faz a separação. No 0 metros apareceu Anura, né? Então é um grupo aí que só apareceu provavelmente no 0 metros. Então fez a análise ficar para cá, né? E aí os outros, né? Dá pra gente ver aí que tem uma maior diversidade aqui, tá? Então assim, é um conjunto de dados pequeno, mas para exemplificação, né? O legal seria a gente ter isso para várias áreas diferentes, né? Isso aqui é uma floresta só, né? Com alguns transectos, mas para vocês verem o que dá para ser feito aqui, tá? E dá para ser feito muito mais coisas, tá, gente? Aqui, com esse conjuntinho de dados aqui, tá? Esse conjunto de dados inicial, depois de eu fazer essa análise que eu percebi que o 0 é um grupo, o 20 metros é outro grupo, tá? Você pode vir aqui, ó, e fazer uma análise comparando os grupos. Como assim, Wagner? Bom,
Vamos tentar descobrir se realmente esses grupos são diferentes estatisticamente em relação à composição de espécies. Então eu coloquei o Gzinho do grupo aqui, procedimento que a gente já fez algumas vezes. Multivariate, eu vou colocar cluster, eu vou fazer um anozinho, tá? Ah, deu errado por quê? Ele deu errado porque aqui tem os 0 metros, né? Tem M, né? Isso aqui eu tenho que tirar então. Eu vou tirar, remover. Tanto faz eu colocar o G aqui ou nesse que eu acabei de remover. Testes, multivariado, teste, anozinho. E aí ele vai falar, ó, baseado no índice que você está usando, ó, ele não achou diferenças, tá? Então assim, tudo bem, o cluster mostrou que tem diferenças, mas aqui não, tá? Ficou com 0,53 de diferença, de probabilidade. Então ele não achou diferenças, tá? Baseado no Bray-Curtis, entre os grupos. Então, né, tem pouca amostra, então ele não achou diferença, tá? Você poderia testar com outros índices de similaridade, como o DICE, como o JACAR, né, para ver presença e ausência. Mas não deu diferença, não deu diferença, não tem problema, tá? É só uma questão aqui que ele não viu diferença entre os grupos, tá? Nesse caso aqui, que os grupos são esses? 0, 20, 40 metros e assim por diante. Mas como a gente rodou o dendrograma lá, né, a gente viu que o 0 era um grupo, que eu acho que lá era como grupo 1, e o resto era grupo 2, tá? Era bem mais fácil fazer no Excel, né? Mas eu vou fazer aqui no Pest mesmo, vou colocar o G2 aqui e testar. O que acontece, pessoal, é que o anozinho, que é você pode vir aqui, seleciona os dados e aí você manda um anozinho. Anozinho ele vai verificar se tem diferença, tá, entre os grupos, baseado nas espécies. Nesse caso eu só tenho o grupo 1 com 2, e ele viu que sim, ó, realmente o grupo 1 é diferente do grupo 2, não é uma coisa só de olhômetro, né? Então quando eu comparei todos os grupos 0, 20, 40, 60, 80 metros, não deu diferença, né? E não conseguiu notar a diferença. Mas quando eu usei os grupos do cluster, que são esses grupos aqui, ó, esses grupos aqui dos resultados agrupados, né? Aqui é tudo bem, eu concordo que não chegou a ser um grupo, tá? Quem manja de cluster, mas o 0 ficou bem fora aqui. E na minha cabeça, esse daqui a gente pode considerar o grupo e o 0 fora da mata uma coisa diferente, tá? Se a gente tivesse mais amostras fora da mata, né, ficaria mais claro isso ainda. Deu diferença, ó, tá? Então, como se diz, né? Já foi uma análise interessante aí para a gente estar utilizando. Então dá para fazer muita coisa com esse conjunto de dados. A gente pode ficar aqui horas e horas. A gente pode ficar horas e horas brincando, né? Aqui eu vou tirar aquele que tinha um monte de zero. Eu já deveria ter tirado, na verdade, na planilha principal. Mas dá para fazer várias brincadeiras, né? Ó, comparando o grupo 1 com o grupo 2, aí ele mostra, né, que deu mais isóptero no grupo 2, mais meninóptero no grupo 1. Valor de probabilidade, tá vendo que isóptero deu mais no grupo 2, realmente comprovado estatisticamente, menóptero nem tanto. Os demais aqui nem tanto, tá? Não deu diferença. Ah, mas anuro só apareceu num grupo, né? No grupo 1 eu acho aqui, deixa eu olhar, né? Deixa eu ver aqui, anuro. Anuro só apareceu no grupo 2, né? Aqui no caso dos dados. Por que não deu diferença? Por que não deu diferença? É porque no caso aqui, galera, um só, né? Um indivíduo só. Um indivíduo só não faz verão, né? Então não deu diferença. Ah, dá pra mim calcular o Simper? Dá também, ó, comparando o grupo 1 com 2. Então assim, dá pra rodar muita coisa? Dá. O que você tem que fazer? Você tem que ver no seu conjunto de dados o que te é interessante, tá? E aí uma vez aquilo sendo interessante, aí você utiliza, tá, os principais resultados, ok? Então aí mostrando para vocês como uma pequena matriz de dados dá para fazer muita coisa. E aí você escolhe o que é mais interessante para vocês. Eu mais estava querendo mostrar as ferramentas, ok? Um abraço aí, tudo de bom.